Bom, sejam bem-vindos ao ABQuimcast, o podcast, videocast da Associação Brasileira da Indústria Química. Hoje, iniciando uma série na área de compliance, pílulas de compliance. Tenho a honra aqui de receber o conselheiro estatutário do Comitê de Ética e Integridade da ABQUIM, Marcelo Perracini. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre agentes públicos, a interação com esses agentes públicos. E para começar, então, seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bem? Herbert, a honra é toda minha. Obrigado por me receber, obrigado pelo bate-papo que a gente vai ter. Eu acho que vai ser bastante interessante. Beleza, vamos lá. Gente e para as pessoas que vão ver depois. Tá certo. Bom, para começar, conta um pouco da sua trajetória, especialmente no campo de compliance, como você começou nessa matéria, para o público entender qual é a sua biografia. Legal. Bom, eu acho que eu tenho uma experiência interessante quando eu ainda era estudante, porque eu prestei concurso público e fui funcionário do Tribunal de Contas da União durante 3 anos. Então eu tenho essa visão do funcionário público, ou seja, quem esteve do lado de lá, né, e foi uma visão bastante interessante, trabalhava com licitações e contratos, fazia auditorias externas, então era uma atividade bastante interessante. Dali, depois já formado, eu fui gerente de consultoria, fui consultor numa entidade que prestava serviços para a administração pública, uma editora que vinculava jornais de contratos e licitações, de poder público no geral. E aí, como gerente dessa consultoria, a gente fazia esse trabalho de organizar e fazer recomendações para esses agentes públicos, essas entidades públicas. Então, essas entidades também recebiam a orientação da gente, e isso era uma coisa bastante interessante do ponto de vista ainda de compliance. Naquela época não se falava em compliance, mas enfim, era disso que se tratava. Era disso que se tratava, era uma outra era. Exato. E de lá para cá, atribuindo a sua experiência e concatenando com as suas atividades, que são muito importantes aqui dentro da ABQUIM, conta um pouquinho mais. Então, a evolução foi no sentido de trabalhar para multinacionais, como advogado, com uma experiência muito forte em face das entidades representativas. E aí, nas entidades representativas, que são, na verdade, como se fosse uma longa manos, um braço estendido da entidade para dentro do poder público, fazendo essa comunicação, você é obrigado a entender que essa relação precisa estar dentro de uma conformidade sadia, ética, transparente, e já se era obrigado, até por uma questão de avaliação de risco e fazer gestão de risco interno, para que a gente fizesse orientação dos executivos da companhia e dos próprios advogados da companhia para fazer essa interação com o poder público. Bacana. E aí, seguindo a linha desse nosso encontro aqui, conta um pouquinho também da estrutura do Comitê de Ética e Integridade, como é a composição atual dele, porque ele é o órgão máximo de integridade da entidade que comanda a estrutura de conformidade das recomendações. Conta um pouquinho. Então, eu acho que é bastante importante e interessante pontuar que foi tomada uma decisão de ter um Comitê de Ética e Integridade na ABQUIM. É um órgão que não se encontra em muitas entidades representativas externas, e quando a gente decidiu criar o Comitê de Ética e Integridade, a gente estava numa grande movimentação, numa grande onda de estabelecer uma cultura de compliance dentro da ABQUIM. E o estabelecimento da cultura de compliance dentro da ABQUIM não seria possível se a gente não tivesse um órgão independente que pudesse desafiar decisões até de comitê executivo, de conselho de administração, conselho diretor, quando isso fosse necessário, ao mesmo tempo em que dar as orientações também eram importantes para esses mesmos conselhos. Então, esse conselho, o comitê foi criado, ele é composto por 7 pessoas, representantes das indústrias, e não existe uma hierarquia do Comitê de Ética e Integridade dentro da organização da ABQUIM. Então,
você pode fazer recomendações, você pode fazer discussões, você pode receber denúncias do canal do hotline da Biquim, discutir isso, fazer recomendações, enfim, chegar a um denominador comum de forma independente. Então é isso. Perfeito. E desses anos de atividade, concatenando com a sua biografia, você acredita que esse formato vem funcionando aqui na entidade? Esse formato funciona excelentemente bem. Só para lembrar a questão do canal de ética, né? O hotline, você tem um fluxo diferenciado para receber quaisquer denúncias, então a denúncia seguramente não vai passar por qualquer funcionário da Biquim ou representante das empresas que esteja mencionado na denúncia, então isso é uma garantia, isso é recebido pelo Comitê de Ética de forma individualizada e debatida, e depois as respostas são encaminhadas. Bacana, Marcelo. Bom ouvir isso da estrutura para informar quem está do outro lado, nos ouvindo e nos assistindo, até para dar conforto que tem lisura nos processos, ou seja, você se sente confortável que a forma de operação, portanto, ela vem fluindo de uma maneira coesa, adequada. Eu acho que sim. A gente tem uma complexificação da sociedade, da estrutura, das autoridades, da administração pública, nos 3 níveis. Ter o Comitê de Ética e Integridade é uma garantia de que você tem uma estrutura independente, apta a fazer a mediação, a fazer os checks and balances que são necessários para que a conduta institucional da Biquim como um todo esteja no caminho correto e esperado pelas associadas. Bacana, Marcelo. E como que você enxerga esses mecanismos que são atualmente adotados pela indústria ou pelo setor privado e como que eles vêm funcionando também no setor público, que é uma das áreas de atuação? Também muito interessante ver a evolução, né, do quadro brasileiro legal e regulatório, né? Você tem as sociedades abertas, estão na B3, você tem o novo mercado garantindo ali uma evolução, um sequenciamento e alinhamento com práticas de ESG, e aí governança passou a ser um item essencial para que as empresas possam ter alguns benefícios, inclusive benefícios comerciais esperados de você estar participando de um mercado aberto. Você tem a Lei Anticorrupção Brasileira de 2013, que tornou esse quadro muito obrigatório. Você tem a questão das empresas multinacionais, ou mesmo aquelas que só têm comércio com os Estados Unidos, de estarem sujeitas ao FCPA americano, eventualmente a Lei Anticorrupção inglesa. Enfim, é um quadro complexo. Então, você prover a estrutura adequada de compliance para enfrentar isso, ter um processo de mediação no qual você faz checks and balances de como você está evoluindo, muitas vezes vendo como é que você vai prover o próximo treinamento interno ou externo, enfim, é essencial para que o compliance caminhe na direção correta. Bacana, Marcelo. E indo nessa mesma toada, sabendo que o poder público sabe e identifica que existem empresas que possuem esses mecanismos para operar, outras talvez não, estão ainda num grau de amadurecimento ainda, de adaptação para chegar num nível de conformidade adequado para interagir com o poder público. Hoje, na abertura dessas pílulas de compliance, o primeiro tomo, a primeira parte da série é sobre a interação com agentes públicos. E qual que é a importância, que eu pergunto a você, nosso conselheiro Marcelo, qual que é a importância que você enxerga dessa política, né, dessa abordagem, interação com agentes públicos? A gente está demandando o governo com muita insistência, né, em termos de constituição de políticas adequadas para a indústria. Para poder fazer isso, você precisa fazer isso de uma forma ética, íntegra, responsável, né? O fato de você ter um sistema de compliance interno, com políticas claras como essa de relacionamento com os agentes públicos, mas tantas outras muito importantes, como o próprio Código de Ética e Conduta,
como a própria política de integridade, anticorrupção, anticoncorrência, enfim, todas elas são essenciais para que você tenha exatamente a organização adequada para você ir diante da autoridade pública e colocar as suas demandas de forma legítima, clara, transparente e dizer, olha, podemos ajudar o interesse público e a administração pública fornecendo estudos, fornecendo opiniões de experts para constituir essas políticas públicas, para fazer a discussão dentre os vários organismos dentro do governo, diferentes ministérios, para que o convencimento venha e para que no final do dia você tenha, ao mesmo tempo que atendido o interesse público, você tenha feito a sua comunicação, o seu relacionamento de forma ética, transparente e útil para a sociedade no final do dia. Perfeito. Então, acho que sim, acho que essa é a direção. Maravilha. Agora, indo para um ponto mais prático, Marcelo. Imaginemos uma reunião com agentes públicos, que é super natural, uma entidade representativa do setor privado como é a Biquim, setor químico. O que é recomendável, então, para quem assiste aqui, o que é recomendável fazer antes ou durante até depois numa reunião com um agente público? Olha, eu recomendaria em primeiro lugar entrar na internet, no site da Biquim, puxar a política de relacionamento com agentes públicos e ver que existe uma receita de bolo básica para ser seguida, para que você tenha essa interação de forma positiva. Acho que o conceito básico é transparência, né? O conceito básico diz respeito à ética. Então, assim, lembrar que é a instituição que está marcando um compromisso, está ali atendendo a um convite da administração pública ou está colocando um convite à administração pública. Do ponto de vista institucional, o convite precisa estar escrito, né, você precisa estar identificando quem são os representantes da entidade que vão participar, vai precisar indicar os representantes do poder público que participarão da discussão, bem como os seus cargos, né? Okay. E você vai precisar registrar isso em ata, de forma que você deixe gravado no tempo e no espaço um documento que pode ser usado para demonstrar que aquele contato foi feito de forma ética, que foi feita de forma transparente. E o que você acha, obrigado, e o que você acha, a pessoa ela ir sozinha ou ela vai acompanhada, qual que é a orientação? Então, ter uma opinião do que pode ter acontecido numa reunião difícil com o governo, eventualmente com a presença de um deputado, de senador ou de alguém de alto escalão da administração pública, pode ser muito difícil se você tiver que falar isso só individualmente. Foi tua opinião. Então, é sempre recomendável você ter 2 representantes no evento para que um possa complementar o outro e você ter um relato mais completo do que aconteceu. E, no mínimo, você ter, do ponto de vista de evidência jurídica, né, 2 opiniões para usar, se isso for necessário. Que bom dessa orientação. Mas partindo por esse mundo novo aqui, que agora tem mídias sociais, tem aplicativos de mensagens, por exemplo, tem o famoso WhatsApp, tem o Sim. Telegram, enfim, tem até o Instagram, você consegue conversar. Tem o lado da informalidade, né? Como que você enxerga o uso dessas ferramentas no trato com os agentes públicos? Eu acho que a sociedade tem enxergado, né? A gente tem casos graves de corrupção, como o Lava Jato. Você tem casos do setor privado, como o próprio caso da Americanas hoje em dia, em que você tem mensagens trocadas, você tem informações importantes, as evidências também de ilícitos que estão ali, né? Então, assim, o que você precisa fazer hoje em dia para trocar uma mensagem de WhatsApp com um agente público de forma segura? Você precisa estar ciente de que você precisa usar instrumentos de comunicação que são os instrumentos de comunicação institucionais da entidade. Então, tem que ser o seu celular, tem que ser dentro da rede da entidade, né, e de forma institucional ao agente público também, porque o governo, legislativo, enfim, eles têm as próprias redes de comunicação. Faça a comunicação, troque a comunicação dentro dessas redes, né? Use uma linguagem direta
e reta. Né? Não use gírias, não use meias palavras, porque também é uma experiência de tantos casos de corrupção. Muitas vezes você cria ali um signo, você usa uma gíria específica para determinar uma forma de trocar informação sem ser específica. Então, use linguagem clara, objetiva, inclusive, como hoje em dia até no mundo jurídico é estimulado para que se tenha. Né? Então, usar a linguagem clara é muito importante. E eventualmente, dependendo do que você circular no meio alternativo, no WhatsApp, por exemplo, reforce isso mandando um e-mail depois. Muitas vezes, hoje em dia, o WhatsApp até permite que você mande arquivos pesados, né, bastante complexos, ali dentro da própria mídia. Repita isso por e-mail, mande com mais cuidado, faça os disclaimers importantes, inclusive do ponto de vista de estar respeitando regras de compliance internos da entidade, e acho que você vai estar no bom caminho. Muito bem. Estamos numa época eleitoral. Esse ano no Brasil são eleições municipais. As empresas associadas, as empresas do mercado químico, a indústria em geral e as instituições como a nossa aqui do setor privado, terceiro setor, podem ter posicionamentos políticos? Qual que é a orientação de um conselheiro na área de conformidade aqui da Biquim? Eu vou insistir na questão institucional. Né? Não é a pessoa, muitas vezes o CEO pode ter posições políticas muito claras, ele às vezes até deixa transparecer isso. Existem muitos casos nesse sentido. Do ponto de vista institucional, é a Biquim ou são as empresas que estão se relacionando com o poder público. Não cabe uma posição política diante da situação óbvia de que governos se alternam, né, partidos políticos se alternam, e, portanto, o que você vai ter seguramente amanhã, se Deus quiser, se o teu negócio estiver bem, é que você vai continuar se relacionando com o poder público. Então, essa relação tem que ser institucional, e nessa relação institucional não cabe você adotar posições políticas, ou seja pró-partido, seja pró-indivíduos de partidos, né? E algumas das empresas, inclusive, até na empresa que eu trabalho, você tem uma política de entrar num período no qual você não deve fazer contato com os agentes públicos dentro dos períodos eleitorais. Então, você diz respeito a uma possível quarentena, é isso? É exatamente essa palavra. A gente entra num período de quarentena no qual os executivos da companhia restringem ao máximo, ou quase a zero mesmo, o contato com os agentes públicos próximos das eleições, para que você não se veja numa situação de risco implícito ao fazer esse contato. Perfeito. E nessa linha, ao ter um natural afastamento entre a empresa, a indústria, com o agente político, pretendendo um posto, que vai concorrer a um cargo público, na instituição, na associação, como que funcionaria? Estaria impedido de ter esse contato com os candidatos? Então, você tem corpos específicos dentro das indústrias, dentro da Biquim também. São os colegas de relações governamentais. Essas pessoas não podem prescindir desse contato porque tem vários temas que têm continuidade. O processo de controle de registro de atividades desses colegas é mais rígido ainda do que aquele que é exigido dos executivos em geral, seja dentro da entidade, seja dentro da indústria. Então, para esses colegas, o contato vai ser necessário, ele vai ser feito, mas claramente, se você tiver eventos, por exemplo, de confraternização, de encontro mesmo de políticos, etc., que você perceba que aquilo vai ser usado exclusivamente para fins políticos, é o caso de avaliar 3 vezes antes de comparecer. Talvez não seja necessário institucionalmente para uma defesa de um interesse da Biquim estar ali. Ou seja, altamente recomendável um afastamento natural, caso haja um propósito que fuja a uma finalidade técnica, eventualmente.
olhando para dentro da Biquim e os anos de atividade que você tem aqui dentro, a história que você já construiu aqui de sucesso na entidade e também fora na sua carreira. A Biquim possui hoje 11 núcleos temáticos e transitam aqui cerca de 800 profissionais da indústria em geral. Então, desde pessoas que atuam em segurança, comunicação, gerenciamento de produto. Muitas vezes esses núcleos têm reuniões com o poder público. Para a sua recomendação, após isso que a gente vem discutindo, qual a recomendação também que esses núcleos de debates, que muitas vezes são liderados por colegas de outras empresas associadas aqui à Biquim, qual que é a recomendação? Bom, a recomendação continua sendo, siga a receita do bolo básica, né? Tenha conhecimento das políticas, como elas funcionam. A gente tem uma política específica para funcionamento de comissões, para representantes de comissões. Então, a gente já tem um delineamento do que são responsabilidades desses representantes. E, de novo, trate a reunião, trate o encontro de forma institucional, com agendas claras, com delimitação de participantes, com opiniões, com subsídios que venham da entidade, menos das próprias empresas, somente se for necessário e absolutamente necessário, use exemplos das empresas, etc. Ou quando o próprio agente público ou poder público pede isso. Então, eu acho que existe uma forma de fazer de forma segura, de forma institucional. Que legal, está muito legal essa nossa conversa, Marcelo. E falando de interação com agentes públicos, nós temos também as fiscalizações, que não deixam de ser também uma forma de interagir com o agente público, mas acho que no que se refere, no que tange a matéria de políticas, de recomendações de conformidade, o que você poderia sugerir ou recomendar também aqui em caso de fiscalizações, seja numa entidade ou seja nas suas empresas? Bom, eu acho que talvez até em preparação à possibilidade da fiscalização, as pessoas precisam estar preparadas, você precisa ter uma organização preparada para receber esse tipo de fiscalização e ter a orientação para que isso aconteça de forma adequada. Então, é importante saber que elas, podendo acontecer, que você receba essas autoridades de forma absolutamente cordial, de que você possa prover a autoridade com meios para que ela trabalhe. Então, ela vai precisar de um Wi-Fi para se comunicar, ela vai precisar de uma mesa para colocar um computador. Seja cordial, proveja isso. Mas, do ponto de vista do interesse da entidade, é absolutamente essencial que você tenha pessoas acompanhando essa fiscalização, interagindo com a autoridade de forma adequada. Isso significa que, seja qual for o escopo da autorização, você precisa ter o funcionário interno que tenha conhecimento técnico para poder ajudar a fiscalização. E, ao mesmo tempo, como se trata de uma fiscalização, o ideal seria que você tivesse alguém representando o compliance da entidade, acompanhando os trabalhos, para poder também fazer um check and balance em relação ao que você recebe de informação, aquilo que você obrigatoriamente vai ter que deduzir num relatório, né? Eventualmente, se a própria autoridade não prover um laudo completo, para posteriormente você ter, inclusive, o registro interno para a própria entidade, para as pessoas hierarquicamente responsáveis depois por tomar condutas e tomar decisões, para ter esse relatório circunstanciado para poder, de fato, interagir. Eventualmente, fiscalizações geram discussões processuais. Esse relatório, muitas vezes, é um subsídio importante para uma discussão que depois vai ser judicializada, eventualmente. Perfeito, Marcelo. Ou seja, o agente público ele tem que ser muito bem acolhido, a instituição fiscalizadora precisa ser bem acolhida, ter ambiente para isso, e a instituição, portanto, está preparada para receber, né? Interessante. Agora, na linha de fechamento aqui, indo para o fechamento da nossa conversa, dessa série importante de pílulas de compliance,
passa, por favor, uma mensagem da importância de ter um mecanismo de compliance, e se é só burocracia, porque tem gente que critica que tem o lado de é burocrático, é intenso, é chato muitas vezes. Qual é a importância de ter um mecanismo de compliance? Acho que a importância de você ter mecanismos de compliance é você estabelecer uma parte da cultura interna que vai ser absolutamente essencial para que você tenha o cumprimento do seu objeto social de forma segura, ao mesmo tempo em que você está apto a fazer diferentes coisas, importantes coisas, inclusive em prol do teu próprio público interno, que são os seus funcionários. Ou seja, se você estabelecer boas políticas, você vai poder treinar esses funcionários depois para poder interagir corretamente. Essa interação vai ser melhor. Do ponto de vista de comunicação, vai ser essencial que você se comunique bem com agentes públicos, assim como você faz com seus clientes. Então, essa comunicação com a adição do processo de compliance, ela é muito mais definida, objetiva, segura. E, portanto, ao final do dia, o que você está fazendo, inclusive olhando para o aspecto interno das empresas, para o ambiente interno de negócios, é risk management. Ou seja, você está fazendo uma gestão correta de riscos e se aproveitando dessa gestão correta como uma ferramenta de relacionamento obrigatório com os agentes públicos, com o governo de forma geral, para que essa interação se dê de forma positiva e você, enquanto parte da sociedade, possa contribuir para ter políticas públicas que sejam adequadas às necessidades da sociedade. A gente tem um passado mais para trás no Brasil, no qual as políticas eram eleitas sem qualquer discussão mais profunda com a sociedade. Hoje isso não é mais possível. Com a globalização, com os problemas vários que a gente tem geopolíticos no mundo, causando uma miríade de outros problemas, você precisa fazer essa comunicação de forma correta, constante e subtrair daí os benefícios que você tem quando você faz isso. E a entidade sendo esse braço estendido das próprias associadas, é o braço institucional para fazer esse relacionamento de forma segura, segurança jurídica, sim. Maravilha. Bom, Marcelo, quero te agradecer pelo seu tempo, a disponibilidade de ter nos dado a honra de vir aqui, explicar um pouquinho para o público desse lado um pouco do que é o mecanismo de compliance e abrir essa série importante de pílulas de compliance sobre interação com agentes públicos. Então, Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, meu caro Herbert, por poder contribuir um pouquinho para a discussão. Para o público, fiquem ligados, porque as pílulas de compliance vão ser interessantes. A gente vai cobrir uma série de temas bastante interessantes. Esse aqui é só o primeiro. E vamos em frente. Bacana. Bom, esse foi o ABKIMcast. Para quem acompanha a ABKIM, pode analisar nas redes, acompanhar nas redes sociais a ABKIM, Instagram, Facebook e demais mídias sociais. Siga-nos, aqueles que não nos seguem. Encerramos e ficamos para uma próxima aqui. Até mais. Um abraço.